Então vamos a eles, aos mitos da amamentação. Eu vou falar aqui para você 14 frases e ideias que assim vai passando de geração para geração. Então sua mãe vai falar para você, a sua avó falou para sua mãe, sua bisavó falou para sua avó e é assim mesmo, sabe? Então assim, até uma sugestão que eu dou, podia ter falado no primeiro vídeo, mas estou falando agora. Chama sua mãe, chama sua sogra, chama sua cunhada, chama seu marido. Então, assim, quem vai ser a sua rede de apoio durante esses primeiros meses com o bebê? Primeiro mês, especialmente, né? Quem vai ser sua rede de apoio? Chama para assistir, porque aí vocês vão pensar de acordo, entendeu? Pode ser que eles não vão mudar de ideia, né? Mãe e sogra vão acreditar que isso aqui que eu vou te falar é mito? Talvez não. Mas elas vão entender, porque aqui a gente vai falar sobre assim coisas que têm lógica, que têm comprovação científica. Se não tem comprovação científica, é mito, é uma coisa que está passando de uma geração para outra. Mas prova de que é mito é que assim, para algumas pessoas dá certo, para outras não. Então assim, não tem um embasamento, tá bom? Então chama para assistir com a mente aberta. Depois a gente vai ter uma aula falando sobre um vídeo aqui, né, falando sobre a inteligência emocional, comunicação assertiva. Então assim, mesmo que não concordem com você, você vai conseguir falar com eles de uma maneira que respeite, mas que você consiga deixar claro como que você quer agir, tá bom? Então chama para assistir. Vamos assistir com a mente aberta. Você também, mami, tô te falando, assista essa aula com a mente aberta. Então, assim, tem coisas que você talvez acredite também que tem que ser assim, mas eu vou te explicar o porquê que não, beleza? E aí a gente vai conseguir aí tá de acordo, né? Tá na mesma linha de raciocínio. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Primeiro mito. Nasce um bebê, nasce uma mãe. Gente, esse é o mito dos mitos, né? Qual que é a ideia por trás disso? Nasceu o bebê, nossa, magicamente vai ativar um chip na cabeça dessa mãe, dessa mulher, né? Que até então ela não é mãe, só depois que o bebê nascer. Vai ativar um chip aqui e aí tudo que o bebê precisa, ela vai saber. É um instinto. Tá chorando, é fome, é sede, é fralda suja, é o quê? A mãe vai saber. Gente, não é. E amamentar faz parte desse pacote que a gente vai aprender, não é instintivo, não é. Não é tão natural quanto as pessoas dizem. Então, o que é fato sobre isso, né? Enquanto o bebê está em aleitamento exclusivo, ele vai precisar desenvolver a frequência dele de mamada. Os seios vão produzir mais leite quando chegar na hora de mamar, perto da hora de mamar. Aí o que acontece? Naturalmente, o organismo da mãe já está se preparando, né? Porque percebe, o bebê está mamando de meia em meia hora, de uma em uma hora, duas em 2 horas. Quando chegar perto disso, o peito vai encher de leite, encher. E aí vai começar a vazar. Pode começar a doer, né? Por estar muito leite, uma produção muito grande. Aí o que as pessoas falam? Ah, a mãe sabe. Tá aí, ó, instinto. Não é instinto, gente, é fisiológico, é uma coisa do organismo. Então, o fato de saber que tá chegando a hora do bebê mamar porque o peito dói, não é instinto, é porque tá produzindo. Tanto é que mais pra frente, o bebê vai diminuir o tempo de mamada, né? E aí vai começar a doer. Não vai doer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, enfim, vai espaçar mais esse tempo. Então, não é uma coisa automática, é uma coisa que é de acordo com o desenvolvimento, é fisiológico, beleza? Então, esse vínculo da mãe e do bebê vai se desenvolver durante muitos anos, conforme o bebê vai se desenvolvendo também. Então, até 6 meses é aleitamento exclusivo, é um vínculo. Começa a introdução alimentar, é outro vínculo. Durante os saltos de desenvolvimento, meu Deus do céu. Então, as fases vão acontecendo, o vínculo vai se fortalecendo e se modificando aos poucos. Então, assim, não é uma coisa que nasceu pronto, agora eu sei cuidar dessa criança pro resto da vida dela. Não é.
Quem tem filho grande sabe, né? A Bia tá com 2 anos ainda e eu vejo o quanto muda de tempos em tempos. Mas bora pro segundo mito. Bebê tem que mamar de 3 em 3 horas. Não é assim, não é. Na maternidade, pode ser assim, que eles vão te dar essa orientação, me deram essa orientação, né? De não deixar passar umas 2, 3 horas o bebê sem mamar, pela questão nutricional mesmo, né? Só que desde que o bebê nasce, ele já vai ter a necessidade dele. E aí é onde entra a amamentação em livre demanda. Então o bebê pediu, você vai dar a mamar para ele. Não tem essa. Porque daí o que acontece? Por que isso é um mito, né? Porque o bebê, ele acabou de nascer. Ele nem sabe que ele precisa se alimentar. Ele vai sentir a necessidade, vai chorar, você vai dar o mamar. Agora, se você falar, é só de 3 em 3 horas, passou 1 hora, o bebê tá com sede, ele vai chorar. Não tá na hora de mamar, só daqui mais 2 horas. E espera. O que esse bebê vai fazer? Vai espernear, vai chorar que nem um desesperado. Ele vai estar desesperado. Então, deixa ele mamar. Tá ganhando peso, tá tudo dentro dos conformes, é livre demanda. E livre demanda, é livre demanda. Então, você deu mamar, passou meia hora, ele quer de novo, vai ter que dar de novo. Pode ser que ele mame várias vezes em pouco tempo, mas aí vai chegar uma hora que ele vai descansar. É o natural. O bebezico, assim, o recém-nascido, ele dorme muitas horas, 18, 20 horas por dia. Então ele vai dormir muito tempo seguido. Tem bebês que já se acostumam, né, com uma rotina de sono que dorme a noite toda, das 7 da noite às 7 da manhã. E tudo bem, porque quando ele precisar, ele vai pedir. Aí vai lá a mãe, o bebê tá dormindo, bonitinho, passou 3 horas, vou ter que colocar ele pra mamar. Aí o bebê acorda, aquela choradeira, a mãe não dorme de madrugada. Então, não mexe com quem tá quieto. Tá dormindo, deixa dormir. Ele vai te falar das necessidades. E o pediatra vai te orientando, né? Outro mito. Será que o seu leite tá sustentando? Mami, esse é também um dos mitos, tá? Quando alguém vier falar para você, seu leite é fraco, será que seu leite é fraco? Não existe leite fraco. Repete comigo. Não existe leite fraco. Prova disso, África, um continente, né, que tem os países, assim, alguns dos países mais pobres mesmo, né, a gente pode dizer. Então, assim, a gente sabe que muitas pessoas lá não têm o consumo nutricional que a gente consegue ter aqui. Então, sabe aqueles comercial lá do Médicos Sem Fronteiras? Mais ou menos aquilo ali. Aquelas mães, aquelas mulheres conseguem produzir um leite nutricionalmente valioso para os seus bebês, com todos os nutrientes necessários, mesmo que elas não se alimentem bem. Por quê? Porque o corpo vai priorizar a produção do leite de qualidade. Então, não tem leite fraco. O seu leite tem qualidade, o seu leite vai satisfazer as necessidades do seu bebê, tá bom? Confia nisso. Quem criou a gente, né? Então, ele sabe, né? O nosso criador sabe exatamente o que a gente precisa. Outro mito. Depois de um tempo, o leite vira água. Já ouviu essa? Esse leite aí não sustenta mais não, já virou água já. Eu ouço muito isso, porque a Bia já tem 2 anos, né? E estamos aí, no ou mais, né? A Organização Mundial da Saúde fala até 2 anos ou mais. Estamos nesse ou mais aí, não sei até quando vamos. Mas aí muita gente já fala, esse leite aí não tem mais nada não, é só água. A ideia é, o leite perde a função nutritiva, mas o fato é que isso não acontece. Tanto é que observe, assim, converse com mães, né? Porque também tem um pouco disso, né? Às vezes a gente dá muito ouvido para mães que falam coisas negativas e tal, não sei o quê. Conversa com mães que amamentaram os bebês, as crianças, né? Porque depois já virou criança, marmanjão lá, 3, 4, 7 anos. E pergunta se esses bebês tinham muita doença. Não tinha. Não tinha. Essas crianças, mamando até 3, 4, 7 anos de idade, super saudáveis. Então, os anticorpos vão continuar sendo passados para essa criança.
eternamente, então, enquanto mamar, né? E mesmo depois que começar a introdução alimentar. Então, estabelecer a introdução, né? Ou estabelecer o comer alimentos sólidos demora um tempo, viu? Não pensa que deu 6 meses, vai começar a introdução, rapidinho a criança já vai estar comendo arroz, feijão, feliz e satisfeita. Ainda precisa, até 1 ano de idade, ainda precisa da amamentação em livre demanda, tá bom? Então, nutriente vai ter muito, muito. E anticorpos que o bebê continua precisando, beleza? Outro mito, o peito é pequeno, não produz leite suficiente. Ó, esse peitinho não é verdade. O fato é, peito não é estoque, o peito é fábrica. Então, o leite não fica guardado no peito da gente. Aí tem gente que vê aquele peitão enorme, né? Ah, tá cheio de leite. Não tá. Aí, na hora que o bebê começa a sugar, ele vai mamar aquele que tá, né, guardadinho ali, mas vai começar a produzir na hora, é instantâneo. O bebê tá mamando, tá produzindo. Então, não tem essa, tá bom? Não ache que o seu peito é pequeno, não vai produzir leite, tem que ir pra fórmula. Não tem. Outro mito, não pode fazer o peito de chupeta. Isso até alguns médicos. O primeiro pediatra da Bia falava isso. Não deixa fazer de chupeta. Agora vamos ao fato, ó. Para que serve a chupeta? Lembra que a gente falou lá no primeiro vídeo? É uma das formas de você acalmar o seu bebê. Então, na verdade, quando a gente dá a chupeta pro bebê, ele tá fazendo a chupeta de peito. Entendeu a diferença? Ele tá usando a chupeta para suprir uma necessidade que ele tem e que é o peito que vai fazer. Então, assim, lógico que você não vai deixar, né? Quando você consegue que ele mame, fique satisfeito, durma relaxadamente, você vai tirar ele do peito e vai pôr ele para dormir. Mas assim, tipo, acabou de mamar, você viu que ele tá ali só chupeitando, né, que fala? Deixa um pouquinho. Aí depois passou uns minutinhos, você põe um dedinho, tira ele e bota ele no cantinho dele para dormir. Ele tá muito nervoso, estressado, chorando, põe o peito na boca dele. Ele não vai estar mamando, mas essa sucção ali vai relaxar ele, vai liberar hormônios que vão fazer ele relaxar. Então deixa, tá bom? Não tem essa de não pode deixar fazer de chupeta. Se tiver tudo bem para você, deixa fazer. Beleza? Beleza. Outro mito, não pode amamentar em uma mama só. Já ouviu falar isso? Ah, porque daí uma vai ficar maior que a outra. Mami, vai ficar uma maior que a outra mesmo. Já viu esses vídeos zoando nas redes sociais? É assim mesmo, porque produz lá aquele monte de leite, aí o bebê vem, mama uma, puf, a outra ficou grandona. Aí a outra, ele não vai mamar o mesmo tanto que ele mamou na primeira. Então, vai ficar maior mesmo. Não tem jeito. Aí, normalmente, os bebês têm uma que eles gostam mais. A grande maioria. Tem uma que eles pegam com mais facilidade. No caso da Bia, foi a direita. Então, ali ela pegava, dava tudo certinho. Quando colocava na outra, meu Deus, pega, solta, e não tem posição que tá boa. Então, para que sofrer? Deixa, né? Oferece sempre que ele fica, pega melhor no começo. Pode ficar tranquilo. Deixa ele mamar o tempo que ele quiser naquela ali. E vai acostumando com a outra. Tipo, no começo da mamada, né? Você troca, coloca primeiro nessa, depois nessa. Mas assim, vai ficar diferente. E depois, quando o bebê não depender única e exclusivamente do leite, quando o bebê acostumar com a outra mama, porque pode depois acostumar, e quando o bebê parar de mamar, vai ficar as duas do mesmo tamanho. Pode ficar tranquilo, tá bom? Não vai acontecer isso. Outro mito. Tem que revezar as mamas na mesma mamada.